Bom dia, garotada. Escola Mestre Jesus, nono ano. Vamos lá dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Nós estamos falando, na última aula nós falamos a respeito do Estado Novo, certo? Lembra? Getúlio Vargas aí estávamos próximo das eleições, deveriam ocorrer a substituição presidencial, dessa vez por eleições diretas. Entretanto, Getúlio Vargas vai instaurar o Estado Novo, né? Depois que aparece o Plano Cohen, que seria um plano comunista para a tomada do governo. Isso nunca foi comprovado, né? O que nós temos, na verdade, é a ideia de uma farsa. Getúlio Vargas, então, instaura o Estado Novo, que é um período de suspensão da democracia, também conhecido como ditadura varguista, certo? E aí nós vamos ter a continuação de Getúlio Vargas e seus aliados no poder. Hoje nós vamos ver as principais características, né? Sobre a Constituição do Estado Novo. Gente, a Constituição foi conhecida como polaca. Isso porque nós já havíamos conversado na última aula sobre a influência do fascismo nessa Constituição, né? Como ela foi uma Constituição baseada aí na Constituição da Polônia, por isso a gente chama de polaca. E aí algumas características que você vai conseguir criar o link aí entre essa Constituição de 1937 e as características do fascismo. Então vamos lá. Primeiro, ela foi outorgada ao povo, ou seja, não houve aí a participação popular no processo de criação, de elaboração dessa Constituição. Foi feita e o povo deveria obedecê-la, né? Meio que uma espécie, foi obrigatório, certo? Depois teremos a extinção de partidos políticos. Lembra que nós conversamos quando a gente falou de governos totalitários e autoritários? Nós falamos que uma das principais características era acabar, reprimir a oposição e o ataque à democracia, e isso se expressava na diminuição dos partidos políticos, que foi o que aconteceu. A liberdade de imprensa vai ser abolida, nós vamos ver daqui a pouco, vamos falar sobre a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era justamente o órgão responsável por censurar e controlar a imprensa no Brasil daquele período. Vamos ter uma supremacia do poder executivo, uma centralização dos poderes nas mãos somente do poder executivo. Você sabe, quando nós tivemos a proclamação da República, basicamente, nós tivemos a divisão dos poderes como um dos pilares da democracia brasileira: legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes, eles são harmônicos entre si, são independentes e harmônicos entre si. Porém, a função de cada um deles é estar se autorregulando, digamos assim, controlando mesmo. Tá? É por isso que hoje a gente vê um cenário. A ideia da divisão dos poderes é justamente você não ter um poder centralizado, um poder parecido com o que seria um poder absoluto dos tempos do absolutismo monárquico. Então você tem muitas vezes o presidente quer tal projeto, né? Esse projeto precisa ser votado no Senado, precisa ser votado aí. Depois, vamos supor, veio uma lei criada pelos senadores, essa lei precisa ser sancionada pelo presidente que representa o executivo, ou seja, os poderes eles estão ali, precisam estar em harmonia, né, para que possa aí organizar a política brasileira e que possa de fato desenvolver o país. Então o que acontecia nesse período do Estado Novo era Getúlio Vargas concentrando os poderes em suas mãos. Por isso que está aqui, ó, supremacia do poder executivo. Autonomias estaduais, elas foram limitadas. Sabe que é autonomia, né?
Autonomia, a ideia de você ser autossuficiente, a ideia de você se autogerir. Então os estados eles tinham algumas coisas que eles dependiam do governo federal e para outras eles eram autônomos. No governo da era Vargas nós vamos ter aí uma diminuição, uma limitação à autonomia dos estados. E aí, como forma de demonstrar que o Brasil seria mais importante do que os estados, de que o Brasil como um todo era algo simbolicamente maior do que os estados divididos, nós vamos ter aí as bandeiras estaduais sendo queimadas em uma cerimônia pública, justamente no dia da bandeira. A ideia aqui, gente, era criar um sentimento de identidade. E para criar um sentimento de identidade, de pertencimento à pátria, pegaram-se as bandeiras, símbolos estaduais e aboliram, assim como os hinos estaduais também, para colocar como único símbolo pertencente a toda a nação a bandeira nacional e o hino nacional. A ideia, no caso, é criar uma identidade, criar valores nacionais, tá? Identidade aí e valores nacionais, tá? Nacional e tá errado, tá? Valores nacionais, desculpa aí, tá? O que é identidade? A ideia de identidade é a ideia de você pertencer ao grupo, você pertencer a uma nação. Então, quando Getúlio Vargas tem algumas medidas, os objetivos principais são fazer com que os brasileiros se sentissem de fato brasileiros, se identificassem. Tá? A gente vai ver muito na política aí desse período da era Vargas essa ideia de nacionalização, de sentimento de nacionalista, a ideia de tentar aflorar um sentimento nacionalista na nação, certo? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Desse período que nós estamos estudando, da era Vargas, do Estado Novo, você vai ter aí o Estado reprimindo, tá? Qualquer tipo de oposição. Lembra, foi dito que existia um plano comunista, então qualquer oposição era colocada como uma ameaça comunista, uma ameaça ao governo brasileiro, à soberania brasileira, soberania nacional. Então, por conta disso, Getúlio Vargas, junto ao governo, começa a reprimir qualquer tipo de oposição ao seu poder. E aí reprime-se a oposição e, por outro lado, vamos ter uma intensificação da propaganda no governo, nesse período de Estado Novo, nós vamos aflorar muito a propaganda pró-governo, tá? Ou seja, o meio de comunicação principal, a rádio, que a gente vai comentar daqui a pouco também, vai disseminar a propaganda do governo, as ideias de que o Estado Novo é maravilhoso, que está tudo indo bem, que está tudo sendo resolvido da melhor forma possível e que Getúlio Vargas está desenvolvendo a nação e tudo mais. Tudo isso através de propaganda, certo? Centralização absoluta do Poder Executivo, nós já falamos. DIP é a sigla de Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão responsável aí por fiscalizar e censurar a imprensa e transmitir uma ideia positiva com relação ao governo. Vamos ter também a DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, já um outro órgão, que o objetivo é organizar e racionalizar os serviços públicos, certo? Era do rádio, né? Como eu disse, naquela época o instrumento de disseminação de informação, de propaganda em massa, era justamente o rádio. E como eu disse também, o governo de Getúlio Vargas, nesse período, tinha uma preocupação muito grande em alcançar as massas com propaganda, em fazer aparecer a imagem de Getúlio como um governante forte, um governante aí que realmente estava dando certo. E aí, para isso, nós vamos ter aí em 1938 a criação do programa Hora do Brasil, né?
E aqui tem os 3 principais pontos do programa, para que ele servia. Hora do Brasil, que depois se tornou aí na Voz do Brasil, em 1971, que existe até hoje, né? Aquele programinha que passa lá às 7 horas, se eu não me engano, vai das 7 às 8, 1 hora, e você tem lá toda a programação política, né? TV Senado já, parte do Senado, parte do governo executivo, do judiciário, todas as notícias do dia ligadas à política. Basicamente você pode ouvir aí nesse horário no Voz do Brasil. O pessoal hoje encarna, né, que faz graça aí, que o pessoal não presta muita atenção, mas ainda assim tem pessoas que gostam, tá? Então vamos lá. Quais eram os objetivos aí do programa da Hora do Brasil? Gente, o programa servia, por exemplo, para Getúlio Vargas fazer alguns pronunciamentos. Isso mesmo, Getúlio Vargas chegava a fazer pronunciamentos via rádio para a população, falava diretamente com a população, tá? Outros objetivos: divulgar as realizações do governo, como eu disse, a ideia de propaganda, divulgar a cultura brasileira, e aqui é preciso a gente parar um pouco para pensar no que seria essa cultura brasileira, certo? A cultura brasileira falada aqui, gente, é a cultura brasileira idealizada pela ideologia varguista, pela ideologia do governo de Getúlio Vargas. Aquilo que ele valorizava fazia parte da cultura brasileira. Aquilo que ele não gostava, ele deixava de lado. Você sabe que a cultura ela é múltipla, certo? E você sabe também que hoje a gente tem a ideia de que você não é dono de uma cultura pura, e muito menos você é o termômetro que vai medir aí, ou o meio pelo qual vão medir se uma cultura presta ou não. Tudo é cultura, independente de você gostar ou não. Essa é a nossa visão hoje, certo? Eu posso gostar do estilo de música A, mas isso não me dá o direito de dizer que o estilo de música B não presta, até porque pode ter outra pessoa que não goste do meu estilo, mas goste do outro. Enfim, cultura, gente, ela parte da produção humana. Tudo que é produzido a partir da inteligência humana a gente considera como cultura, certo? Uma caneta faz parte da cultura, uma caderneta faz parte da nossa cultura, porque partiu da produção que veio através da inteligência humana. Então, naquela época, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente está falando de uma cultura brasileira elitizada, tá? Uma cultura brasileira ligada à ideologia do que seria bom na visão do Getúlio Vargas, tá? Difundir ideias de nacionalismo, né? E ganhar apoio popular. Getúlio Vargas sempre procurando aí o apoio das massas, certo? E aqui como exemplo eu trouxe para vocês a Carmen Miranda, né? Que deve ser com certeza a figura mais conhecida desse período, né? Ela foi a grande artista desse período da Era Vargas, e que inclusive foi utilizada justamente para fazer propaganda desse Brasil do Estado Novo. Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso aí, gente, a gente ainda não falou sobre Segunda Guerra Mundial, é o nosso próximo capítulo, porém a gente já vai falar um pouco sobre a participação do Brasil nesse processo, porque coincide o período do Estado Novo com o período em que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeiramente, nós já falamos aqui sobre o Partido Integralista, que tinha tendência ao fascismo, falamos das características do Estado Novo, que se parecia muito, características muito semelhantes ao fascismo, né? E justamente a Segunda Guerra Mundial ela vai se desenvolver justamente por duas forças contrárias. De um lado você tem o eixo, onde está o Japão, a Alemanha e a Itália, e do outro você tem os aliados, certo? Os aliados. E justamente
a gente começa a falar sobre isso, falando sobre a postura do Getúlio Vargas ser uma postura ambígua. E o que seria ter uma postura ambígua? É uma postura dúbia. Ele tinha duas ideias, né? Por que duas ideias? Porque o governo de Getúlio Vargas, o governo do Estado Novo, era um governo autoritário. Tinha características na nossa Constituição, chamada de polaca, como eu acabei de falar, características que lembravam e muito o fascismo italiano. Porém, nós entramos na guerra ao lado dos aliados. Puxa, né? Quando tudo parecia dar a entender de que Getúlio Vargas simpatizava com o fascismo italiano, com Benito Mussolini, o Brasil entra na guerra, mas entra do outro lado, entra do lado oposto ao dos fascistas, entra para lutar contra os fascistas. O que aconteceu? Por que o Brasil decide entrar na guerra ao lado dos aliados? Então vamos lá. Em fevereiro de 1942, a Alemanha ela vai iniciar uma campanha submarina. O objetivo dela era afundar navios que pudessem levar alimentos, munições, armas, enfim, para abastecer os seus inimigos na Europa. E aí, no meio dessa campanha submarina alemã, nós vamos ter navios brasileiros sendo afundados. E isso já vai criar um problema diplomático aí do Brasil com a Alemanha. Quando chega em 1943, o Brasil já declara guerra aos países do eixo, porém, antes disso, ele vai romper sua relação diplomática justamente com os países do eixo, como eu disse, a Itália, a Alemanha e Japão. Isso acontece, gente, não só pela questão das embarcações, dos barcos brasileiros que vieram a sofrer ataques. Isso acontece porque os Estados Unidos pressionaram Getúlio Vargas, já pressionava o Brasil para tomar parte na guerra do lado dos aliados. E os Estados Unidos já eram um grande parceiro econômico brasileiro. Então, basicamente, esses dois fatores, a pressão dos Estados Unidos e a campanha submarina alemã, vão fazer com que Getúlio Vargas tome partido e declare guerra aos países do eixo. Em 1944, nós temos a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, ano passado, acho que foi ano passado que eu pedi um trabalho para vocês para falar justamente a respeito deles. Eles vão para a Itália para lutar lá contra o regime de Benito Mussolini. Aqui ao lado você tem algumas imagens. Aqui uma imagem em comemoração aos 70 anos da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que era uma cobra, né, com um cachimbo na boca, e alguns diziam que o slogan era "A cobra vai fumar", certo? Brasil indo para a Segunda Guerra Mundial, nossos filhos, os filhos daqueles que viveram naquela época, indo para a Segunda Guerra Mundial com esse slogan. E aí, quando acaba a guerra, né, como vocês sabem, os aliados são os vencedores, né? Então o Brasil, que se envolveu no conflito, sai como um dos vencedores. Porém, nós vamos ter uma contradição interna aparecendo muito forte. Que contradição é essa? Os brasileiros atravessaram o Oceano Atlântico para lutar na Itália contra o regime autoritário de Benito Mussolini. E ao retornar para o Brasil, vivemos o que? O Estado Novo, um regime autoritário de Getúlio Vargas. Ou seja, lutamos contra o autoritarismo na Europa e aqui vivíamos o autoritarismo. Então, a partir daí, começa a se organizar movimentos políticos, movimentos sociais, movimentos militares, inclusive, que não apoiavam mais o Estado Novo e que pediam para que ocorressem as novas eleições. Então, percebe aí a contradição em relação ao Brasil participar da guerra contra o eixo, porém ter características ligadas ao fascismo no nosso governo, tá? E aí, gente, essa pressão toda aí vai fazer com que Getúlio Vargas
recue, né? Afinal, de 37 a 45 já haviam se passado aí mais de 5 anos de Estado Novo. Aquela ideia de Getúlio Vargas de se manter no governo para afastar uma ameaça comunista, aquilo não se sustentava mais. Naquele momento, Getúlio Vargas havia perdido o apoio de parte dos militares, perdido o apoio de uma grande parte dos políticos. Era necessário voltar às eleições, era necessário um novo presidente. E aí Getúlio Vargas vai estabelecer um prazo de 90 dias para que ele pudesse convocar as eleições em todas as etapas, presidente, governadores, deputados, todas. Porém, só depois de 90 dias. E aí Getúlio Vargas começa a se organizar com o objetivo aí de se fortalecer politicamente. E meio que uma forma de agradar os partidos de esquerda, ele vai decretar a anistia aos exilados naquele período. Lembra da intentona comunista lá, quando colocaram a ANL na ilegalidade e o Luiz Carlos Prestes ele se organizou com um grupo e tentaram tomar o poder? Pois é, ele vai perdoar e Luiz Carlos Prestes vai voltar para o Brasil nesse período. Nesse período nós vamos ter também um movimento chamado de queremismo, que é o movimento de Queremos Getúlio. Eram as pessoas que desejavam a permanência de Getúlio Vargas no governo, nem que fosse só para durante esses 90 dias, chegasse até esses 90 dias. Porém, não vai acontecer isso, tá? Getúlio Vargas vai ser muito pressionado e no dia 29 de outubro de 1945 ele vai renunciar. Claro, não por conta própria, não por vontade, e sim por livre e espontânea pressão, certo? E aí a gente tem o fim desse período que a gente chama de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Tá? Você tem aqui um recorte de jornal aí com relação à renúncia de Vargas e você tem aqui do movimento queremismo, né? Queremos Getúlio, tá? Com ou sem constituinte, olha só os cartazes aí, né? Os operários querem Getúlio, então toda uma movimentação política, porém Getúlio não conseguiu se sustentar no governo. Depois, gente, ele retorna, agora sim, pela primeira vez por voto popular, mas esse é um assunto que a gente vai ver mais lá na frente, certo? Para finalizar, gente, nós já passamos o exercício de fixação, naquele dia que eu não consegui postar a videoaula, então eu passei exercício de fixação. Então, para hoje, tem a videoaula e tem a quinta questão da página 35, certo? Façam e me enviem de volta. Eu acho que essa quinta questão só tem letra A e letra B, tá? Então, página 35, a quinta questão está bem lá no final da página. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia e até a próxima.